Vemos que o destino está tomando forma e aqueles que estão destinados a se encontrar finalmente se encaram e trocam golpes. O deus do sol e o demônio que senta no trono do mundo finalmente se encontram após séculos. E vemos também que o nosso amado cozinheiro pode despertar seu Hao Shoko aqui no clímax máximo desse arco, né, mano? Será que o Sanji possui as qualidades de um rei para despertar o tal poder, né? Fica comigo até o final, que eu vou te contar. Eu sou o White ZX, mano, e nesse capítulo eu vou te contar tudo que ocorreu, que esse está digno de um rei, mano. E vamos de One Piece 1187. Bom, começando o nosso capítulo, temos um pedido de capa aqui, né? Onde nós vê a Reiju, irmão do Sanji, protegendo o patinho feio de alguns cisnes, né? E se vocês repararem, os cisnes ali, né? É representando a família do Sanji, né? Lá temos o Jude, os três gêmeos lá, mano, muito engraçado. E o Sanji, obviamente, é o patinho feio, né? Mas como eu sempre falo, pedido de capa não agrega em nada, né, mano? Diferentemente das histórias de capa. Mas agora bora de One Piece 1187. Após receber o golpe monstruoso de Luffy, Imu é arremessado para longe. Loki fica surpreso com um golpe poderoso de Luffy. E Imu cria duas chamas negras, né, com rostinho e tudo mais, né, usando o seu Maki, né, seu presságio, enquanto ele é arremessado para longe, né. E as chamas acabam acertando o Loki e uma acerta o Luffy também, né. Elas no momento não fazem nada, não queimam, não dão dano, aparentemente não representam perigo. Imu colide e vemos uma enorme explosão gerada com o impacto do golpe do Luffy, né, mano? O Luffy deu um porradão aqui digno, mano, dos tops 10 porradas de One Piece aqui, né, mano? Isso aí foi, porra, transcendeu aquela de Sabaody lá no Terubito, né? Mas enfim, Loki ignora a chama e provoca Luffy, dizendo que ele só acertou um bom golpe porque Imu já estava cansado e ele já havia batido no mesmo, né? Luffy diz para Loki ficar quieto na dele, né? Fica quietinho na dele, porque afinal ele já havia recebido muitos golpes e tinha tomado muito dano e que era para ele descansar. E Loki fica irritado com a brincadeira do Chapéu de Palha. Bom, Luffy fala que Imu de perto era um pouco assustador e comenta sobre o ataque de Munerona, mas vemos que a chama que caiu em Loki começa a reagir e vemos que elas falam entre si, elas conversam, né, para definir o melhor local para atingir o golpe que estava por vir. As chamas têm vida e decidem ir ao ponto crítico no corpo de Loki. Elas se espalham e Loki questiona o porquê daquilo, porque as chamas estavam se espalhando e o que era aquilo. Mas era tarde demais. Ele recebe um golpe avassalador de Imu, que usa esta habilidade chamado Stigma, que perfura Loki o jogando para longe, causando um enorme dano ao mesmo. Vemos o restante dos Chapéus de Palha que estavam tentando destruir o bloco de gelo de Ragnir para liberar a princesa Shuri, né? Mas eles não têm sucesso, porque afinal, há capítulos atrás, é dito pelo próprio Loki, né, mano, que Ragnir é o único que pode desfazer o gelo, né? E vemos que o Loki, após receber o golpe do Imu, cai em cima desse bloco de gelo, né? E que golpe poderoso de Imu, né? Praticamente um golpe teleguiado ali, né, mano? As chamas ali. E se acertar o alvo, a chama, é praticamente um acerto garantido. Absurdo. E Imu-sama luta de forma livre usando essas chamas negras, né? Ele varia muito os golpes, né? E usa de forma incrível. Bom, Loki cai no bloco de gelo após receber o golpe. E vemos que ele estava com um enorme buraco no seu peito. E os Chapéus de Palha ficam chocados com isso. Vemos que o martelo dele estava caindo, rodando e acaba colidindo com um bloco de gelo que havia sido criado pelo mesmo, né? E o gelo começa a derreter, né? Confirmando basicamente o que a gente já sabia. Ragnir se transforma na sua forma de esquilo e vai em direção a Loki. Ele estava muito preocupado com seu amigo e seu mestre. Bom, voltando à luta, Luffy, que também foi atingido pela chama negra, nota ela reagindo, mas ela estava somente na capa de Luffy. Então Imu usa seu estigma novamente e Luffy reage, né, rapidamente, tirando a sua capa, jogando ela pra cima, e o golpe atinge somente suas vestes, né, mano? Muito absurdo, né? Bom, ele notou o golpe um pouco antes e galera, Luffy não usou o Haki aqui, né? Eu acho que não usou o Haki de observação. Provavelmente pode ter usado, né? Mas na minha interpretação, eu acho que não, né? É que o Luffy, ele é um gênio em combate, né? Ele é um gênio. Ele viu o golpe sendo usado no Loki e apenas compreendeu, né? Como funcionava, né, mano? Pode ser que sim, né? Pode ser que sim, ele usou o seu hack avançado e tudo. Mas eu acredito que não, mano. Porque
O Loki foi atingido por não saber o que vinha, né, mano? Digamos assim, ele mesmo usando o haki de observação, não tinha como ele desviar, mano. É um golpe muito rápido, mano. Assim que as chamas reagem, né, mano, e define, assim, o alvo, né, mano, sem o cara que tá com elas saber, pô, é acerto garantido, aquela golpe absurdo ali, mano. É praticamente um acerto garantido. E lembrando, né, mano, o Loki no início do arco de Elbaf, quando tava preso, ele desvia dos golpes do Luffy no G4, né, mano? E ali sim, ele usou haki, né, provavelmente, mano. Mano, é absurdo, mano. Mas aqui o golpe do Imu, mano, ele mostra ser muito absurdo. Mas é aquela coisa, né, senhores? É a minha interpretação. Dizem o que você acha. Luffy usou haki avançado ou basicamente compreendeu como funciona o golpe apenas olhando? Eu sou mais nessa teoria, né, mano? Mas, enfim. Mudando de núcleo, vemos o Zoro e o Somers, né, mano? Somers pergunta se o Zoro queria arrumar briga. E Zoro diz que eles atrapalharam o banquete e reencontro deles com seus amigos gigantes, né, mano? Somers diz que vieram pegar umas crianças e diz que seu companheiro Killian estava trazendo elas da vila já. E o Zoro fala que também tinha um companheiro seu na vila e fala que o companheiro de Somers não iria voltar, afinal ele provavelmente iria morrer. Detalhe aqui, né, mano, o Zoro tá se referindo ao Sanji, né, que a gente viu há capítulos atrás, o Sanji chegando na vila lá se deparando com Zaza, né, mano, muito legal, né. Mas Somers golpeia o Zoro e diz que ele está subestimando muito os Cavaleiros de Deus. E mudando de núcleo novamente, agora vemos o Sanji na Vila Oeste, e lá é como se tivesse aberto um buraco no céu. O pesadelo da deusa da chuva, Zaza, estava lá, raptando as crianças sob o comando de Killian. Sanji começa a analisar o problema em que estava e nota que Zaza é uma mulher e ele não poderia chutá-la. Sabia quem que estava controlando ela, né? Então ele parte para cima de Killian com um chute e Killian diz a Sanji que ele era muito resistente, afinal o Sanji tá com um golpe do Imu há capítulos atrás, né, e tudo mais, né? E o Perna Negra diz que iria acabar com isso, mas o Cavaleiro de Deus diz que ele era um idiota. Afinal, ser resistente e ser imortal, há um abismo nessas duas coisas. Eram coisas totalmente diferentes. Mas ele estava certo. Se Killian fosse derrotado, Zaza iria desaparecer. Sanji um pouco receoso, pouco confiante, né, mano? Diz que sabia a fraqueza dele, né? Com certo receio. E o cavaleiro fica bravo, mano. E ataca o Sanji, perguntando se ele conseguia usar a Haki do Rei. E o desafia. Ele fala se ele conseguisse usar essa habilidade, poderia vir tentar matá-lo. Porque afinal, essa é a fraqueza de todos os cavaleiros de Deus, né, mano? É a fraqueza da imortalidade deles, né? O nosso cozinheiro recebe o golpe e colide com uma casa, mas enquanto tudo isso ocorre, ele se lembra da conversa que teve com Gaban, de quando Zoro é confirmado com a habilidade de hack do Conquistador, né? Gaban diz a Zoro que esse poder só poderia ser usado como uma arma, como uma habilidade, se ele reconhecesse a mesma, né, mano? Repreendendo o Zoro por não saber, né, que tinha hack do rei, né, mano? Por não reconhecer essa habilidade nos seus golpes. Sanji pergunta ao velho se ele realmente não tinha o Haoshoku. Gaban diz que ele possui as qualidades de um usuário, mas Gaban nota que Sanji tinha uma incerteza profunda dentro de si. Para que ele despertasse e manifestasse o hack do Conquistador, ele teria que ter a postura de um rei. Sanji, caído no chão após o golpe, se lembra e diz: um rei, então. Eu acho que ele finalmente entendeu. E aqui temos uma baita revelação, uma baita lição também, né? Afinal, o desprezo que o Sanji carrega dentro de si, a incerteza que o Gaban fala, a autodepreciação, digamos assim, né? É por ser um príncipe da Germa Double Six, né? Por fazer parte daquela família que fez todo aquele mal a ele, né? O abuso familiar e tudo mais, né, mano? Sanji tem que perceber que ele pode ser um príncipe da Germa, mas não significa que ele é como seus irmãos, como seu pai, né, como o Jude. Ele pode acertar o fato de carregar laços com aquela família, sem mudar o fato, né, mano, que ele é alguém independente, pode assumir esses laços familiares e ser ele mesmo em sua totalidade, né, digamos assim, né, mudando assim de um príncipe para um rei totalmente, né. Ele tem que mudar um pouco a forma que ele age, né? Porque ele hesita, ele duvida de si mesmo, né? E um rei não pode hesitar, afinal, né? Mas voltando aqui, né? Voltando a Imu-sama, vemos que o Luffy ativou seu Gear 5 e fica de frente com o mesmo. Eles finalmente se encontraram. E Munerona diz: Joy Boy, finalmente se revelastes? Luffy diz que ele não era Joy Boy e que ele era Monkey D. Luffy, o homem que se tornará o rei dos piratas. E o capítulo acaba aqui.
Enfim, senhores, o que acharam desse capítulo? Se eu pudesse dar uma nota a esse capítulo, como a gente sempre faz aqui nos finais, né? Esse eu daria uma nota 9, cara. Muito bravo, mano. Muito bravo. Me deixou muito hypado, né, mano? E Musama contra o... Mano, o cara deu um dano absurdo no Loki, mano. Ele luta de uma forma incrível, né? Como eu disse ali, né? Ele luta como se tivesse totalmente livre, né, cara? Muito da hora. E um paralelo, digamos assim, né? Com o Luffy ali, né? Que é dito que ele luta como se tivesse totalmente livre, né? O Luffy fala que a forma de Gear 5 dele é quando ele atinge ali, né? A maior liberdade, etc, né, mano? Muito da hora mesmo. E Sandy aqui, mano, flertando em despertar o Haki do Rei. A galera sempre teorizou isso. Eu sempre gostei, mano, de Sandy possuir Haki do Rei. É muito da hora mesmo. E vocês o que acham sobre isso? Acham que o Sandy vai despertar Haki do Rei? Acham que ele finalmente vai conseguir despertar? Eu acho, e eu quero, né, mano? E nosso próximo capítulo, cara, vai ser absurdo, mano, porque... E Musama contra Luffy no Gear 5, né, mano? Vai ser muito da hora, porque a gente vai ver agora o Imu interagindo com o Luffy e vendo aquela forma, né? Vendo a forma de Nika, de Joy Boy, né, mano? Digamos assim, né? Porque isso vai dar uma nostalgia no Imu, né? Com certeza vai dar uma certa nostalgia, né, mano? Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? É porradão com o hack do Conquistador no like aí. Seja um rei, torne-se um rei também, né? Esse foi o vídeo. Valeu, falou e eu fui.